convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 22, indo até o 27. Atos, capítulo 22, ou melhor, capítulo 24, do versículo 22, indo até o 27. E eu quero falar nesta noite sobre um tema muito impactante. Eu quero falar com você sobre o tema os quase salvos. Você quer repetir comigo? Os quase salvos. Diz assim o texto da palavra de Deus: então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra, de uma forma especial, fale aos nossos corações nesta noite. Também de uma forma especial, Senhor, peço a Tua bênção sobre aqueles que estão acompanhando este culto pelo Facebook. Que onde estiverem sejam tocados e ministrados por Ti. Os corações sejam atingidos pelo mistério da Tua palavra pregada. E este mistério não está no pregador, nem na mente humana, nem na oratória. Pelo contrário, escondemos-nos atrás da cruz nesta hora e queremos nos esvaziar de nós mesmos, tanto nós que estamos ouvindo, como eu que estou aqui pregando. Estou submisso inteiramente ao Teu Espírito Santo e ao agir do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Na Copa do Mundo de 1950, o Brasil foi apontado como franco favorito mundial. Na estreia, o Brasil goleou o México por 4-0. Partiu para o segundo jogo muito confiante e empatou com a Suíça 2-2. Logo em seguida, o terceiro jogo ganhou da Iugoslávia por 2-0. Nas quartas de final, empreendeu uma goleada histórica contra a Suécia, 7-1. O pavilhão verde e amarelo tremia pelos céus de toda a nação, de norte a sul do nosso país. O Brasil inteiro, a pátria de chuteiras, tinha o coração batendo mais forte nesses dias. Na semifinal, o Brasil passou facilmente pela Espanha, 6-1. Precisava apenas agora de um empate na final contra o Uruguai para ser campeão. Não havia dúvidas, jornalistas do mundo inteiro diziam a mesma coisa: o Brasil será campeão. Apontavam o Brasil como favorito. O estandarte canarinho estava pelos céus da nossa nação, pelas ruas, vilas, avenidas, praças, até que chegou o dia 16 de julho, o dia tão esperado. 199.854 torcedores estavam eufóricos nas arquibancadas do maior estádio do mundo. Logo no início, o Brasil fez 1-0. Início do segundo tempo, 1-0. E o Brasil precisava apenas de um empate. E o grito de campeão, então, ficou já entalado na garganta, prestes a sair da boca de 60 milhões de brasileiros. Aos 13 minutos, o Uruguai empatou, mas ainda assim o Brasil seria campeão. Mas o inesperado calou os milhões de brasileiros. O uruguaio Didia, aos 34 minutos, marcou.
o 2-1 e o Uruguai estava na frente. O Brasil inteiro se calou, um silêncio sepulcral tomou conta de toda a nação. Aquele que era o templo do futebol ficou em silêncio até os últimos momentos, e as pessoas saíam de cabeça baixa. Repentinamente, tudo aquilo que era festa se transformou no quase. O Brasil foi quase campeão. Mas o quase não foi fatal, mesmo porque mais tarde o Brasil seria 5 vezes campeão. Por exemplo, amanhã joga com um time que joga de camisa verde. É provável que o Brasil ganhe, né? E ganhe de goleada, por causa dessa cor. O quase aprovado no vestibular pode, no outro ano, fazer a prova novamente e ser aprovado. Então o quase não foi fatal. O quase casado, aquele que terminou o noivado, ele pode se preparar, encontrar um novo amor na sua vida e construir o futuro, e o quase foi superado. O quase passageiro, aquele que perdeu um voo chegando 5 minutos atrasado, pode remarcar a passagem, pode reagendar os compromissos e assim passar por cima da situação de quase. Mas para algumas coisas não existe quase. Para algumas circunstâncias não existe o quase. Por exemplo, por questões de vida, não existe o quase vivo, existe o vivo e o morto. Não existe o quase são, existe o são e o doente. Assim como também na vida cristã não existe o quase salvo, existe o salvo e existe o perdido. Paulo foi detido em Jerusalém, enviado a Félix, que era governador em Cesareia. Este iria julgá-lo. Enquanto aguardava o julgamento, ele conversou com Félix, com a sua esposa, ministrou, pregou o evangelho, discipulou. Mas o governador termina dizendo: apesar de eu ter medo de Deus, apesar de eu entender tudo agora, a minha resposta é: deixe para depois. Félix temeu e tremeu diante das mensagens de Paulo. Félix incomodou-se no profundo do coração com os ensinos do apóstolo, mas não tomou nenhuma decisão ao lado de Cristo. Não se posicionou ao lado da fé. Assim como nesta narrativa, muitos estão nos dias de hoje, conhecem o evangelho com todas as suas nuances, e podem muito bem até reproduzir aquilo que é o plano de salvação, mas não tomam nenhuma posição a respeito de Cristo. Assim como na narrativa, também alguns fatores colocam as pessoas na posição de quase salvos. Mas como não existe o quase salvo, existe o salvo e o perdido. Eu poderia dizer então, complementar dizendo, é o quase salvo, mas fatalmente perdido. É aquele que está quase no caminho de Deus, aquele que tem o seu nome quase escrito no livro de Deus, mas está ainda fatalmente perdido. O primeiro fator é a mera curiosidade. Veja comigo o versículo 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, assim que era o evangelho chamado naquela época, adiou a causa dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. A curiosidade de Félix colocou-o na posição de quase salvo. Muitos apresentam interesse pelo evangelho, muitos apresentam curiosidade pelo evangelho, muitos querem saber um pouco mais do evangelho de Cristo, mas isso por si só não basta. A curiosidade coloca o homem como quase salvo, mas não o coloca como salvo. O curioso é aquele que quer saber com quem Caim casou. Se você resolver isso para mim, eu me converto a Cristo. O curioso é aquele que quer saber se os dinossauros entraram ou não na arca de Noé. Curioso é aquele que quer saber como que o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel passou. O que aconteceu para que isso acontecesse? O que ocorreu? Como será o céu? São perguntas curiosas. E onde é o inferno?
Será que é no centro da terra? E tem gente que fica perguntando isso, e fica importunando. Já perguntaram isso para você? Né? Para mim perguntam, e eu costumo dizer o que eu sempre digo: sei lá. Sei lá, aquilo que a Bíblia não diz onde está, minha resposta é Deuteronômio 29, 29. Lembram disso? Né? Tem coisas que não estão reveladas. E não adianta a gente ficar inventando resposta. Tem gente que fica perguntando: a predestinação se deu antes da queda do homem ou depois? E assim por diante. Acontece que a curiosidade pode colocar alguém próximo ao Evangelho, mas não o torna um salvo convicto. Amados, a curiosidade pelo Evangelho pode colocar alguém muito próximo de Cristo, muito próximo da conversão, muito próximo de uma transformação de vida. Mas um passo a mais há que se dar. É o passo da conversão, da entrega, do abrir o coração e reconhecer: sem Deus eu nada sou, sem Jesus eu estou indo para a perdição eterna, mas eu entrego a minha vida para que Ele seja Senhor. E a partir deste momento acontece o milagre do novo nascimento, a partir desse momento acontece o milagre da conversão, a partir desse momento começa uma transformação profunda no coração. E essa transformação se dá de uma forma espiritual. O Espírito Santo a opera. Não é algo que vem do intelecto apenas, satisfazendo curiosidades. Segundo fator, que pode colocar alguém como quase salvo, mas mesmo assim perdido, é a mera deferência para com os cristãos. Versículo 23, e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que seus próprios o servissem. Em outras palavras, Félix deu ordem para que o centurião tratasse muito bem Paulo. Em outras palavras, está aqui um prisioneiro, que eu quero que você cuide muito bem. Deixa que o pessoal dele o sirva, deixa ele receber as visitas. Eu quero que tratem muito bem. Félix tratou Paulo com simpatia, tratou Paulo com benevolência, mas isso por si só não o coloca na posição de salvo. Félix está atraído ao Evangelho, mas não está convertido a Cristo. Muitos colocam-se na posição de amigos do Evangelho. Nós estamos em 2018, é o ano eleitoral, e é muito comum nós ouvirmos alguém dizer: olha, o deputado tal, ele não é cristão, mas ele é amigo do Evangelho. Olha, a pessoa tal, o candidato tal é amigo do Evangelho. Olha uma coisa, Deus, o Evangelho não precisa de amigos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho precisa de amigos? Não. Nós precisamos de pessoas convertidas a Cristo, que coloquem um rosto em terra, reconheçam seus pecados, suas misérias, e reconheçam o Senhor como único e suficiente Salvador. Amados, era essa a posição de Félix, dizendo: trato muito bem a Paulo. Quem sabe Deus coloca lá alguns pontos a mais para mim com isso. Terceiro fator que pode fazer de alguém um quase salvo, porém perdido, é o mero conhecimento cognitivo das doutrinas cristãs. Veja o versículo 25, dissertando ele acerca da justiça. Veja que coisa interessante, Paulo dissertando, Paulo pregando, ensinando a Félix, o governador, a respeito da justiça, isto é, a justificação em Cristo, do domínio próprio, do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Félix estava interessado em ouvir, e ouviu todo o Evangelho. O Evangelho de Cristo pregado envolve perdão de pecados, arrependimento, envolve pregar sobre justificação,
É por isso que eu creio muito no discipulado cristão, que vai a cada semana, que vai a cada momento trazendo um conceito novo e embasando. E uma das doutrinas, a primeira que ele coloca aqui, que Félix ouviu, é uma das doutrinas postulares da fé cristã, de que nós não somos salvos se não formos justificados por Cristo. Não somos convertidos se não formos justificados por Cristo. Félix ouviu sobre esta porta de entrada no Evangelho, que é a justificação. Para que você entenda melhor, imagine um seguinte prisioneiro que cometeu um crime, ele obtém o perdão, e então o carcereiro chega e diz, abre o cadeado, abre a cela e diz, você está livre porque foi perdoado. Ele foi perdoado. Perdão não anula o fato de que houve um crime, certo? Pois bem, ele foi perdoado e tem o direito à liberdade por causa do perdão. Mas há uma marca no passado. O justificado é aquele que o carcereiro chega, abre a porta e diz, você está livre porque foi inocentado. É muito mais do que perdoado. É como que ele sai dali dizendo, é um crime que eu não cometi. E a Bíblia diz que quando nós vamos a Cristo, nós somos perdoados e justificados. Aleluia! Perdoados, mas também justificados. Em Cristo, justificados. E é interessante que Félix ouviu isso, mas não se alegrou nisso, como nós estamos nos alegrando, de saber que Cristo nos justifica. Ele também ouviu sobre autodisciplina e domínio próprio. O texto está dizendo que Paulo pregou sobre isso para ele. É um fruto do Espírito. Ele ouviu sobre os frutos de uma transformação legítima. Ele ouviu acerca dos resultados da fé na vida pessoal, na ética dos cristãos. Basta dizer que Drusila, sua esposa, era judia, era filha de Herodes I. E ela presenciou ao longo da sua vida, e provavelmente também Félix presenciou na casa do seu sogro, casos de incesto, casos de morte, de vingança. E ele mesmo, Félix, levou uma vida imoral, leviana. Ele mesmo promoveu assassinatos para consolidar o seu poder. Félix precisava ouvir sobre domínio próprio, e ouviu. Ele poderia ter se convertido a Cristo e dito, era isso que eu precisava ouvir, é disso que eu preciso, mas não adiantou. E Paulo continuou pregando a ele. A Bíblia diz que Félix ouviu também sobre o juízo vindouro. Escute isso, Paulo, o principal dos apóstolos, Paulo, o maior missionário, Paulo, o maior teólogo da época, falou tudo o que poderia ter falado e pregou até coisas que talvez eu e você ainda não ouvimos. Quem dera eu ouvisse sobre escatologia da boca de Paulo, sobre as coisas do fim. E a Bíblia diz que Paulo falou sobre tudo isso para Félix, mas não adiantou. E quem sabe ele tenha falado sobre o arrebatamento da igreja. Quem sabe Paulo tenha falado sobre céu e sobre inferno. Quem sabe Paulo tenha falado sobre o julgamento do trono branco. Quem sabe Paulo tenha falado sobre o julgamento das nações. Mas não fez efeito nenhum, ele continuou endurecendo o coração. Paulo fez um discipulado com Félix. E ao final, Félix, alimentado espiritualmente, orientado, muito mais do que muitos hoje, muito mais do que a chance que nós temos de ter conhecimento de Deus, mesmo porque Paulo estava encarcerado e Félix ia constantemente lá.
E havia um tempo qualitativo para Paulo pregar o evangelho e ensinar Félix. O conhecimento apenas cognitivo ou mental ou racional das doutrinas da fé não farão a diferença na conversão. Alguém pode saber muito sobre fé, sobre Bíblia, sobre caminhada com Deus, saber muito sobre Deus, mas sem conhecer Deus, sem conhecer e provar Deus. É sobre isso que Paulo fala, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o 8. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge desses também. E no versículo 7, ele diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Há pessoas encharcadas com o conhecimento do evangelho, mas fatalmente perdidos. Há pessoas encharcadas com o conhecimento de teologia, mas fatalmente distantes de Deus. O episódio de Paulo e Félix nos aponta também alguns efeitos observados na vida daqueles que estão quase salvos, porém perdidos. E o primeiro efeito é um mero sentimento de medo de Deus. Veja comigo uma das partes do versículo 25 do texto que nós lemos, dissertando ele acerca da justiça, do juízo vindouro, do domínio próprio. Ficou Félix amedrontado. As doutrinas da fé amedrontaram Félix, mas apesar do medo de Deus, apesar do medo do juízo de Deus, apesar do medo da justiça de Deus, ele não tomou nenhuma decisão por Deus, a favor de Deus. Agora ele não era mais inocente, ele ouvira o evangelho, mas rejeitara o evangelho. Muitos quase convertidos vivem uma vida de medo. É impressionante que muitos vão a Cristo por causa do medo, e depois conhecem o amor de Jesus. Deus leva pessoas de muitas formas aos seus pés, e talvez o medo do inferno seja uma delas, desde que depois isso vire o conhecimento do amor de Jesus. Mas muitos rejeitam o evangelho apesar do medo. Quando falo sobre isso, eu lembro de John Hus, pregador da pré-reforma, um dos pré-reformadores, e lá pelos anos 1490 mais ou menos, ele pregava o evangelho com muita unção, pregava o evangelho de uma forma muito impactante, muito cheio do poder de Deus. E numa ocasião, pregando sobre o inferno, relatam os historiadores que os ouvintes da catedral se seguraram nos bancos porque tinham a sensação de que já estavam indo para o inferno. E pessoas se convertiam a Cristo, pessoas eram transformadas por Deus com uma pregação que hoje nós poderíamos dizer pregação radical. Será que poderíamos dizer isso? Tudo aquilo que vem da parte de Deus e do Espírito Santo de Deus vem para transformar vidas. E vidas podem ser alcançadas também pelo medo da eternidade sem Deus. Mas não foi o caso de Félix. Existem aqueles que têm o medo, o temor, o tremor, mas não tomam nenhuma decisão ao lado de Cristo e ficam no meio do caminho. Nem bem desfrutam o mundo porque têm medo de estarem lá desfrutando totalmente das coisas que o mundo oferece, a carne oferece, Satanás oferece, e aí, por medo, não desfrutam bem. Só que quando estão entre o povo de Deus, também não desfrutam
o amor de Cristo, a comunhão com os irmãos, a alegria, a santidade cristã, porque tem medo por causa dos seus pecados e a consciência está lhes pesando. Nem bem desfrutam a fé cristã e nem bem desfrutam o lá fora. A verdade é que somos salvos quando nos aproximamos do amor de Cristo, atraídos pelo amor, atraídos pela vida com Deus, e a partir deste momento nós podemos viver a fé com Deus com alegria. Amados, também um segundo efeito, o adiamento da decisão. Versículo 25, a última parte: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Em outras palavras, Félix ouviu tudo o que precisava ouvir e depois disse para Paulo: Paulo, agora vai embora, quando eu tiver tempo eu te chamo. Tá? Existem muitas pessoas que adiam a decisão de servir a Deus, adiam a decisão de dar um passo a mais para o lado do Senhor Jesus, adiam a decisão de abrir o coração para o senhorio de Cristo, adiam a decisão de tomar novos rumos na vida cristã, em termos de compromisso, de santidade, e vão adiando, vão deixando para depois. Esse é um sintoma não de um salvo, mas de um quase salvo, fatalmente perdido. Eu li sobre uma crônica, uma parábola, que dizia o seguinte, que os diretores do inferno se reuniram e estavam dizendo o seguinte: olha, tem vindo pouca gente para cá, e nós temos que mudar algumas estratégias. E aí dizem que um demônio se levantou, isso é uma parábola, não, é um conto. O demônio se levantou e disse: olha, tenho uma ideia, me permita, eu vou voltar para a terra, vou para lá, e vou começar a pregar e ensinar que não existe céu. E aí Satanás disse: isso não adianta, isso não tem efeito nenhum. Aí o outro disse: então me permita, eu vou para lá e começo a ensinar que não existe inferno. Não é uma boa ideia, não vai dar certo. E foram ouvindo as opiniões até que um veterano, último, tomou a palavra e disse: olha, tudo já foi tentado, tudo já foi testado e não deu certo. Mas eu tenho uma ideia, nós podemos fazer assim, dizer o seguinte: existe céu, existe inferno, Deus é soberano sobre todas as coisas, o evangelho está correto. Vamos dizer isso, mas sempre frisar a seguinte palavra no final de cada convicção: não precisa ter pressa pela sua decisão. Não precisa ter pressa pela sua decisão. E assim fizeram. E esse então foi aplaudido efusivamente por trazer a melhor ideia. Sabe, por vezes alguém vai conhecer tudo sobre Deus e vai dizer o que Félix disse: quando tiver a vagar, eu te chamo. O convencido hesita, ele espera, ele aguarda. O convertido sente a urgência, ele se lança nos braços de Jesus, ele diz: eu dependo disso, eu dependo de Cristo, e tem que ser já, e tem que ser agora, e já perdi muito tempo na minha vida. Eu quero te dizer: saia da posição de quase salvo e pule para a posição de convertido a Cristo. Aleluia. Era 12 de setembro de 2001, um dia após o fatídico atentado nas Torres Gêmeas, Estados Unidos da América. Um repórter pulou aquela cordinha de isolamento e ficou um pouco para dentro de onde estavam os escombros, e ali rapidamente ele fazia uma reportagem, e ele falando sobre aquele impacto de, num dia, as coisas estarem correndo tudo bem,
e de repente no outro dia, a economia de muitos, a empresa de muitos, a vida profissional de outros vira ruínas, escombros, cinzas. E no meio da reportagem ele ajuntou ali 3 papeizinhos. E ele leu, o primeiro papel era um orçamento de ampliação da empresa. De uma empresa que operava ali na Torre Gêmea, numa das torres. O outro papelzinho era um extrato bancário. E o terceiro era um lembrete que dizia assim: ligar amanhã. Orçamento para ampliação. Não foi necessário, a ampliação não aconteceu. A empresa não existiu mais. O extrato bancário, para que serve se a vida foi embora? Ligar amanhã, se o amanhã não chegou para aquela pessoa. E muitos levam o evangelho desta forma, levando como se tudo fosse se resolver amanhã, como se tudo fosse se resolver na semana que vem, no ano que vem, nesse restinho de ano que vem, 2019, eu resolvo a vida. É o adiamento da decisão. Félix agiu desta forma. Foi tido entre os quase salvos, porém fatalmente perdido. Terceiro efeito, a inversão de valores. Veja comigo o versículo 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Desde o que Paulo prega o evangelho para Félix, agora já são 2 anos, e para que ele fique bem com os judeus politicamente, ele mantém Paulo preso. Era o apoio aos judeus, o apoio dos judeus, mais importante do que a vida do apóstolo Paulo, mais importante do que as missões que aconteciam a partir do apóstolo Paulo. Para Félix, Paulo era a fonte do evangelho, mas preferiu o próprio prestígio. Fica preso porque eu preciso do meu prestígio, eu preciso cuidar das minhas coisas. É inversão de valores. Alguém que está verdadeiramente convertido, ele coloca o cristianismo como prioridade na sua vida. Coloca a fé cristã como prioridade. A caminhada com Deus, prioridade. A vida de oração, prioridade. E mesmo que para isso custe o seu prestígio próprio. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta hora. Existem muitos que estão muito próximos ao reino, muito próximos a Cristo, muito próximos à fé, mas ainda sem salvação. Deixe a posição de quase salvo. Você pode hoje abrir o seu coração para Cristo e ser um salvo. Deixe a posição de quase convertido. Você pode abrir o coração para Cristo e hoje ser um convertido a Cristo. Como no Brasil, 1950, você pode dar a volta por cima e dizer: é tempo ainda. É tempo ainda de me tornar um legítimo cristão, é tempo ainda de me tornar um legítimo salvo comprometido com Cristo. Quando falo sobre isso, lembro-me da letra do hino que diz: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar, da graça de Cristo que veio salvar. E ainda quereis um pecado viver, enquanto o perdão Deus vos quer conceder. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre, em tormento e sem luz. Ó, considerai, ao convite atendei, e sem mais demora, a Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos ao bom Salvador.